Olá, pessoal. Hoje conosco aqui no Thiago Cast vamos receber o Eduardo, que é o fundador da ONG FAPA, Faça Algo por Alguém. E a gente vai conversar bastante aqui sobre as ações sociais, aprender muito com ele e ver até formas de contribuir para que ele possa ajudar ainda mais pessoas do que ele já ajuda hoje. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer te receber. E eu queria começar te perguntando como é que foi criada a FAPA, né? E o que é a FAPA, como é a atuação, o que é que vocês fazem. Fala para o pessoal de casa conhecer um pouquinho melhor. Tiago, primeiro agradecer o seu convite. Para mim é uma honra a gente estar falando sobre essa temática que é uma filosofia de vida para a gente. A gente acredita realmente que é possível transformar a vida de alguém, transformar a vida do mundo à nossa volta a partir do voluntariado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, assim, a FAPA ela nasceu a partir que eu acho que impregna aí o coração de todo mundo dessa pergunta: por que estamos aqui? Para que a gente existe? Qual o propósito de acordar e dormir todos os dias? Então essa inquietação leva a gente a meio uma crise existencial, e eu me sentia um pouco inoperante, socialmente falando, né? Tive todo um investimento, seja familiar, privado, mas também fui aluno de faculdade pública. Houve investimento também, de recurso público na minha formação, e eu sentia uma necessidade grande de devolver isso de forma efetiva. E aí a gente, nesse meio dessa angústia, dessa crise existencial, surgiu a necessidade de fazer algo por alguém, independentemente de uma causa, porque todas elas são importantes. E aí surgiu esse nome bonito aí, significativo, que é a FAPA. E há quanto tempo? A gente começou em 2016, lançamos uma página no Facebook e vamos iniciar isso. Um grupo de 8 amigos se reuniu e foi talvez tentar resolver, ou ajudar, melhor dizendo, a causa mais comum, que é a fome. Então, nos reunimos, fizemos um sopão, arrecadamos, naquele primeiro momento, R$ 137, fizemos um sopão e fomos entregar no centro do Recife. E lá a gente se deparou com maiores problemáticas, e ali eu vi que o problema era muito maior do que eu podia imaginar e que precisaria ter uma dedicação maior da minha parte para atingir outros objetivos. Tá, então, e aí você fez essa primeira ação com o sopão e viu que o problema era muito maior, né? Qual era esse problema maior? A gente vê que, passei a ver que o desajuste social, que a gente já sabe que existe, mas você vendo com o coração, com a mente aberta, você sente um impacto ainda maior. E eu senti a necessidade de, a partir dali, me aprofundar mais. E aí foi quando a gente começou a estudar sobre empreender socialmente. E aí foram livros, a gente participou de cursos, imersão. Aqui em Recife a gente tem o Porto Social, que é uma grande... Que é do Fábio, né? Isso, do Fábio Silva, que é um lindo e inspira tantas Faz um pessoas trabalho aqui. incrível com tanta Lindo, gente, lindo, né? lindo, lindo. Sou fã de carteirinha. E a gente, a partir dali, com a imersão, com tudo, a gente foi ampliando. E aí, aquela busca, eu acho que talvez possa citar aqui um filósofo chamado Nietzsche, né? E ele diz assim que demore o tempo que for necessário para encontrar algo que você realmente acredita. Mas quando você encontrar, não rede o pé dali, por hipótese alguma, porque o mundo vai tentar lhe persuadir. Algo nesse sentido. E essa angústia, talvez existencial, de achar um propósito para a minha vida, eu fui abençoado aí pelo lado social, quando eu percebi que é isso que me faz feliz, mas me faz me sentir vivo, e a gente daí não saiu mais, E são útil, 6 né? anos. Útil, dá esse retorno para a sociedade, né? Útil, útil porque você está tentando e ajudando a minimizar a dor do outro. Perfeito. E você falou que eram 8 pessoas, 8 amigos, né? No início, lá em 2016. Hoje são quantas pessoas que participam do projeto? Ah, Eu é digo os ótimo. fixos, né? Aqueles que realmente fazem parte do corpo da FAPA. É ótima pergunta. Isso aí é super importante, porque o engajamento cívico no Brasil ele é muito baixo. A gente tem em torno de 4,4%. Né? Se a gente pegar aí 210 milhões, você calcula aí, dá pouquíssima gente. Pelo incentivo baixo que a gente tem, o maior incentivo no Brasil é a nível fiscal, então a gente tem um envolvimento maior de empresas. E aí a gente sair ali de 8 pessoas para hoje a gente ter no grupo de WhatsApp ali, né, que é uma coisa mais próxima, onde a gente conversa, alinha com mais
detalhes, a gente tem em torno de 215 pessoas diretamente. 215 fixos, assim? Fixos que participam ali do grupo, pô, né? Que bacana. Bacana, né? É uma diferença grande. E nesse meio tempo a gente tem esse turnover, né? Que Sim, entram, sim. saem pessoas, estão engajadas em outros momentos, em outras, Outras ações ali. outras ações, outras instituições. E a gente sempre diz que não é a camisa FAPA que importa, Sim, é o atuar claro. de cada cidadão buscando. É que aí não tem concorrência, né? Aí, ao Não, contrário, é quanto não mais tem, melhor. não tem o fim lucrativo. O fim é realmente a diminuição dessa desigualdade, né? Dessas dores. Então a gente tem isso. E na nossa página do Instagram, que era muito engraçado, a gente hoje está muito disseminada as mídias sociais, onde a gente se comunica com o público, né? É a partir das mídias. E a gente tinha ali, e eram 10 pessoas seguindo, 30, 20, e a gente tinha uma curtida, duas. E tem um filme, Fome de Poder, não sei se você já assistiu, Não que vi. é a história da McDonald's. Não vi. Já ouvi falar muito E é bem desse filme, muito mas não legal, assisti ainda. porque o cara lá, independentemente, né? A gente vê que às vezes os atos dele lá no filme não são tão plausíveis, né? A gente não se inspiraria tanto nesse sentido, mas a mensagem que passa é que ele diz que o que faz você ter sucesso na vida é a perseverança. E eu continuava perseverando porque acreditava e acredito muito naquilo. Então, hoje a gente tem 6.250 pessoas de forma orgânica, né? Porque a gente sabe que em mídias sociais, às vezes, tem um incentivo para aumentar aqueles seguidores. A gente não, é forma orgânica, onde você ajuda, convida outro, vê aquela instituição, aquele propósito e segue. Perfeito. Então, temos uma grande legião de pessoas aí que tem abraçado e a gente percebe que isso dá para ir muito mais longe. Bacana. E qual é o perfil dessas pessoas? Tipo, elas contribuem com dinheiro, é com trabalho, é com carinho, é com amor? Tipo, tem isso. Preciso de tantos psicólogos, preciso de tantos assistentes sociais. Como é que funciona, mais ou menos, esse seu exército do bem? Do bem, Vamos chamar verdade. assim. Existem 3 formas de ajudar. A gente sempre trata isso nos cursos de voluntários, no dia a dia, conversando assim com você. A gente diz o seguinte: você não precisa necessariamente ter que ajudar com recursos. Você não precisa ter dinheiro ou necessariamente uma matéria-prima para ajudar. Agir, procurar fazer algo por alguém vai muito além do que os recursos físicos, né? Materiais. É mais você disponibilizar um tempo, uma atenção para aquelas causas. Então, você pode divulgar e você está fazendo algo por alguém. A gente está com uma campanha bonita, acho que você deve ter visto agora. Então, quando você propaga essa campanha para um amigo, para um familiar, você já está ajudando. Porque nem necessariamente você não tem aquele recurso naquele momento, né? Então, não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro ou não tenho algo para doar. Não. E você tem a forma de ajudar indo também para as ações. Lá, eu posso arrecadar o fundo que for. Tivemos agora a ação social da Dia das Crianças que a gente fez para a comunidade que atendemos, uma delas, né? E a gente tinha lá, no momento, trabalhando 72 voluntários. Então, é um número de pessoas, muita gente, Muito cada bacana. um no setor de lanche, setor de brinquedos, setor do picolé, enfim, são vários setores que a gente divide e organiza, coloca os voluntários. Imagina se eu tivesse toda essa gama de recurso financeiro, como a gente investiu quase 22 mil reais, e não tivéssemos essas mãos para fazer aquilo acontecer. Não ia dar para executar, né? Não dá. Então, seja divulgando, trabalhando na ação social ou doando recursos para que a gente faça, é onde nessa tríade a gente consegue, sim, impactar a vida das pessoas. Bacana, bacana. E a atuação da FAPA, geograficamente, como é que ela está dividida? É só Recife, é Pernambuco, é Nordeste? Como é que vocês atuam? Perfeito. A gente começou, como eu falei para você, né, distribuindo uma Sopa no sopa. centro do Recife. Depois a gente viu lá e vimos nesse dia muitas pessoas descalças. Então vamos comprar sandália, vamos distribuir para o pessoal, saímos distribuindo sandália. E quando a gente vai, de novo, estudar, entender o que é empreender socialmente, lá eu entendi que você deve começar a impactar geograficamente de onde você está inserido para você ir ampliando esse raio de ação. Então, eu sou morador de Boa Viagem e disse, se eu estou aqui, eu tenho que começar a atuar aqui. Tínhamos feito já ações em Olinda, ações em Amuribeca, no centro do Recife, mas quando eu entendi, aprendi isso, fomos atrás de quem eram os representantes ali, daquelas comunidades
que tanto já tinha ali de sofrimento e de desigualdade. Então, procurei inicialmente a Associação dos Moradores. Então, iniciamos a Associação dos Moradores da Beira do Rio. Como é que aconteciam? Os projetos ali estavam bem parados, né? Falta de investimento, de quem pudesse dar um apoio maior. E a gente levou essa proposta de unirmos para que aquela população fosse atendida. Então, a partir dali, foi onde tudo nasceu. E hoje a gente atende em torno de 10, estávamos com 11, mas uma se desvinculou um pouquinho. Temos 10 comunidades ali na zona sul do Recife que são atendidas por nós. Perfeito. Bacana. E quando você diz que atende a comunidade, tem alguma atuação específica, tipo, é só com criança, é só com idosos? Como é que funciona isso aí? Ou é geral? Como é que vocês atuam? Isso. A gente foi lá na associação, fizemos uma parceria com a presidente da associação e, a partir dali, convocamos uma representante de cada comunidade, fizemos uma reunião e essas pessoas começaram a trazer as suas demandas sociais. Então, é a partir dessas demandas que a gente faz nossas atuações, que vem. Não adianta você querer chegar ali e vou fazer isso, mas isso não é um anseio da população. Perfeito. É dela. Então, se ela tem um problema de saneamento, se ela tem um problema de desenvolvimento dos jovens, de desemprego com os jovens e adultos, a gente vai trabalhando em cima disso. Então, hoje a gente tem jiu-jitsu. Antes desse período que a humanidade passou, tínhamos mais projetos acontecendo ao mesmo tempo. Sim, mas tivemos sim, que dar uma parada em tudo. Para não aglomerar e tal. Exato, tudo isso que estava sendo necessário nesse período. E aí a gente foi, tá retomando, né? Mas com jiu-jitsu, capoeira, estamos com contraturno escolar, temos um projeto de colocar a computação, porque hoje tudo é isso aqui, sim. né? Mídia, a internet precisa estar inserindo esse jovem para o mercado de trabalho. E aí, fora essas intervenções estruturais, como eu disse, fizemos agora, por exemplo, 80 metros de tubulação colocadas na comunidade da Fazendinha, que era um problema de alagamento terrível, onde a água entrava na casa das pessoas. E agora a gente não tem mais esse problema. E vocês que fizeram isso? Nós que fizemos. Nós que fizemos junto com parceiros, né? A gente, né, no caso dessa intervenção, temos um grande parceiro, que é a família Tavares de Melo, onde acredita no nosso trabalho, confia no nosso trabalho. Não sei, mas eu digo que foi uma iniciativa privada, né? Porque o que é que acontece? Não tem como a gente abordar esses assuntos e não perceber a ausência do poder público, né? E eu acho que, sei lá, talvez um dos pontos mais perversos da coisa é que não falta dinheiro, né? Dinheiro tem muito, mas existe um mau uso do dinheiro público assustador, né? Por vários motivos. Seja corrupção, seja imperícia, vários desvios que existem aí. E assim, isso é um pouquinho, enfim, até revoltante, né? Você saber que poderia ser tão melhor, né? Poderia ser tudo diferente e não acontece, e a ponto de vocês terem... Acho ótimo que vocês tenham feito, tá? Continuem fazendo e contem com apoio. Mas é um pouquinho... Como é que você vê essa coisa da atuação do poder público no Brasil? Vamos falar da nossa região aqui. Como é que... Queria que você comentasse um pouquinho isso aí. A discussão política... Porque eu concordo que quanto mais ausente ele for, mais trabalho te dá. Isso. Né? Você vai atuando onde ele não está atuando, só que você não tem o recurso e o poder que eles têm. Então você tem muito mais dificuldade, muito menos condições. E ainda assim consegue fazer alguma coisa tão bonita pelo próximo. Comenta um pouquinho isso, por favor. A gente sempre, quando traz política, a gente se desvincula em questão partidária, mas política todos nós fazemos, né? Na hora que a gente está ali conversando no nosso prédio para trazer uma melhoria, né? Na reunião de condomínio, isso tudo é política, né? Então, independentemente de questão partidária, a política é isso, é tentar você melhorar a vida do outro. E quando você cita isso, né? Em geral, eu acho que principalmente nos países onde não tem esse desenvolvimento, né, de educação, de princípios, onde se volta realmente para o povo, como é o nosso país, né? Aqui a gente vê muita, como você disse, corrupção. E aí você termina que não chega na ponta
parece que ainda é uma necessidade de manter esse povo meio escravizado, Sim. para que a partir dali eles consigam se manter, perpetuar no poder, Para manobrar, né? para manobrar essa massa, né? Nesse caso dessa intervenção que fizemos, a gente tem que dar uma isenção aí para o poder público, porque na verdade, como não existe uma moradia adequada, né, que deveria sim, aí sim é o Estado que tem que proporcionar minimamente saúde, educação, moradia, isso está lá, seria obrigação, mas não tem, e segurança, e não dá, está o primeiro erro, aí começa lá. E essas pessoas terminam tendo que se abrigar em algum canto, e elas entram ali, tipo uma invasão. Numa invasão, numa área que não se chama-se não habitável. Não tem condições de habitação. Então, na beira da maré, embaixo de um viaduto, isso não é por lei permitido. Então, sim. O Estado ele não pode chegar ali e fazer um saneamento em uma área que não é permitido. Perfeito. Agora, óbvio que o começo lá atrás foi culpa dele, né? Porque essas pessoas estão ali porque ele não tem condição ideal de morar num canto ideal. Deseja ir morar embaixo da ponte. Ninguém deseja, queria, né? Sim. Isso é uma questão. Então, ele ali não teria como fazer. Então, é aí onde a gente entra. Porque a gente aqui não vai estar tentando modificar algo que não está ao nosso alcance. A gente, nesse momento, está tentando minimizar a dor daquela pessoa e melhorar a qualidade de vida daquela população. Colocamos os canos. Aquilo melhorou. A gente tem um vídeo bonito na internet, ela agradecendo, dizendo que foi muita chuva que teve e não teve uma pocinha de alagamento, né, onde a água entrava na casa. Então, isso a gente sente que fez algo por aquela pessoa, mas sabemos que ali não é o melhor lugar. A luta é para que elas possam se deslocar daquelas... Ali na Fazendinha, por exemplo, são 250 famílias. Então, que essas pessoas pudessem ir morar num habitacional, se fossem relocadas, que é sempre uma dificuldade e uma burocracia política para essas coisas acontecerem, né? Então, e tudo muito lento, né? Tudo muito lento, muito lento. Quando tentam colocar e dar um auxílio, moradia, é uma coisa de 200, você não aluga nem um barraquinho com R$200, né? E aí fica nessa coisa sem solução. Mas a gente tenta minimizar. Então, por exemplo, troca de fiação. Em comunidades são gambiarras, é o chamado macaco, sim, né? Sim. Não é uma coisa legal, não pode, né? Tá se roubando energia, sim, né? Mas como que você vai fazer? A gente entra naquela, tá certo ou tá errado, porque tem teu filho, eu tenho que comer, eu tenho que ter um mínimo de abrigo. Não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu, particularmente, eu faria qualquer coisa para poder dar um mínimo de sobrevivência. Mínima. A mínima. Não está falando de luxo. Não está falando, não está falando nem de dignidade. Para você morar naquela situação, num chão, onde você pisa e mina água vinda da maré. Não tem saneamento básico, quando você tem um buraco dentro de casa que faz suas necessidades ali dentro. Chove e pinga tudo porque você só tem uma lona para colocar em cima. Isso não é minimamente dignidade. Nem minimamente é. Então, o cara tem ali uma geladeira que já ganhou dali, velhinha, tal, não sei o que, ele puxa a energia. É meio complicado a gente falar disso, mas você tem que estar muito lá na ponta, lá inserido, para poder perceber que ou ele faz isso, ou ele vai fazer o quê mais da vida dele. Tipo, é quase que não tem escolha. Né? Não tem escolha, não tem escolha. Você vivenciando no dia a dia. Eu hoje tenho amigos ali dentro das comunidades que, meu Deus, eu adoro, amo aquelas pessoas. E eu vejo aquilo ali que me deixa angustiado na minha casa. Sim. Sabe? Com o dia de chuva que eu visitei lá e depois eu juro que deito na minha cama e me sinto quase... mal, né? Mal, culpado depois por estar... Depois eu tô bem aqui e o pessoal lá tá... Exatamente, a sensação era essa. Eu tava com a minha esposa deitada, com meus 2 filhos na cama, abraçando e orando a Deus, agradecendo, em primeiro lugar, por estar confortável, mas imaginando a dificuldade que estava naquele... De manhã eu tinha ido ali naquela comunidade. Então, esse louco desajuste aí um ponto... deixa a gente muito triste. Um ponto... talvez pesadíssimo que eu queria te perguntar, até por já ter conversado com outras pessoas que têm um tipo de atuação semelhante à sua, é exatamente se é possível e se for como fazer para se desligar um pouquinho de toda essa problemática que você está inserida, né? Porque eu conheço algumas pessoas que, tipo,
não consegue mais ter vida, porque se tiver alguém na rua que esteja precisando de alguma coisa e pede, ela para tudo que está fazendo para ir atender. Só que você tem uma vida também. Então, como é que você consegue fazer para ter uma vida minimamente normal? Você acabou de dar um exemplo prático, que você estava lá na sua casa e não conseguia nem relaxar direito, porque você Verdade. sabia que tinha tanta gente que não tinha aquela opção que você estava tendo. Né? E claro que não é culpa sua, e você tem que Sim. ter o seu momento de paz ali com sua família, e ótimo. Mas como é que você faz para não enlouquecer, não ficar querendo abraçar o mundo de uma forma desmedida e que chega a prejudicar a sua vida, ou a vida da sua família e tal? A sua esposa participa muito também, né, com você e tal. Bastante, bastante. Gosta muito. Abraça a missão, né? É uma, né, demais. Ela é uma, assim, ela é cristã, né? A gente não tem essa questão de religiosidade. Respeitamos cada um dentro da sua crença. Mas ela faz muito por acreditar ser um ensinamento aí, no caso de Jesus, né? Que ele pede no seu princípio, que é amar o próximo, e ela se dedica com muita vontade. E é um prazer para mim, né, ter minha esposa, meus filhos participando. Mas a sua pergunta foi muito importante, porque é quase isso. A gente, acima de tudo, no começo, você quer solucionar o problema do mundo. Não vê uma pessoa assim que você não queira, uma cesta básica, qualquer que seja o problema, você quer solucionar. E aí, de novo, estudando no empreendedorismo social, você vai tendo que se tornar um pouco mais racional. Tá? Por mais que a gente se envolva, querendo ou não querendo, vai ter esse envolvimento afetivo aí, de você tá percebendo a vida de uma pessoa, de uma criança, de um idoso. Mas você tem que se tornar mais racional e em algum momento você tem que começar a dizer alguns nãos. Porque senão você realmente não vai solucionar nada. Se não tiver um foco, né, para aquilo, então, sei lá. Até para você ser produtivo, né? Isso, porque você... Então, lá, vamos nos basear nessas demandas sociais trazidas pelas lideranças. Então, a gente tinha lá um dossiê onde eu saía apresentando para um empresário, para outro, para um monte de gente, até encontrar a família Tavares Melo, que fez um investimento. E abraçou a causa. Abraçou a causa. A gente apresentou e a gente comprou canos, areia, cimento, tijolo, fio, um monte de coisa e fomos lá para solucionar aqueles problemas X. Então, o foco era aquele. Então, a gente, quando lança uma campanha X, a gente não fica trazendo um monte de outras coisas. Porque senão você não termina sendo efetivo em nada. Então, se a meta é comprar cadeira de roda, vamos só ficar aqui na cadeira de roda. E aí aparecem algumas outras demandas, a gente tenta ajudar de uma forma ou de outra, mas sem perder o foco daqui. E tempos atrás, não, a gente ficava realmente tentando solucionar todos os problemas. Isso gerava realmente uma angústia e tivemos que amadurecer e focar, porque sabemos que o problema do mundo ele existe desde que o mundo é mundo. Sim, E sim. vai acabar assim, não vamos deixar de ter problemas sociais ou problema na vida, né, de todos nós. Então, vamos fazer aquilo que é possível sem tirar essa paz, porque senão também perde o E propósito. desestabiliza, né? Eu não posso tentar solucionar o problema do mundo e trazer problemas Criar para mim para agora, né? minha vida, para minha Para família, sua família. e aí a gente perde o sentido da coisa. Perde o sentido. Me fala uma coisa, você conhece bem os problemas da cidade, e até por escutar esses líderes aí, né, com quem você tem contato. Imagina que você agora é o prefeito aqui do Recife. Como seria a tua pasta, a tua atuação? Por onde você começaria? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? eu, de novo, não tenho... a gente não traz questões partidárias, independentemente. A minha posição é minha, enfim. E a gente nem precisa trazer aqui. Mas, certa vez, teve a presidenta Dilma, né? E aí, houve um período onde houve o impeachment dela e tal. E existia uma questão mais em cima ali. E eu, conversando com minha esposa, falei assim, rapaz, será que essa senhora deita e dorme, consegue dormir? Não é porque a gente, com nossos problemas, a gente perde o sono, às vezes, de noite, né? Então, essa questão política, ela é tão complexa, que eu creio que não tenho nem propriedade para tecer afirmativamente o que seria feito para... Não tenho esse conhecimento. Mas eu creio que o princípio está no povo. Eu acho que é diminuir o sofrimento das pessoas.
Então, se as pessoas têm problema com moradia, problema com saúde, a saúde é terrível. Horrível. Então, eu acho que todo dirigente, todo governador, né, de uma cidade, de um estado, de um país, ele precisa se preocupar com o que vai melhorar a qualidade de vida do seu povo. Então, saúde, o que ele pode fazer? Não é possível. Constrói mais UPA, contrata mais médicos, né? Escolas. Enfim, são essas coisas básicas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente vê uma coisa muito devagar. Eu sei que a burocracia é muito grande. Para você aprovar qualquer coisa. Sim. Ou seja, mesmo que você tenha um político bem intencionado que é queira fazer. No outro lado tem a oposição, que é importante, porque um que puxa de um lado e puxa do outro, sobra um meio que termina sendo mais satisfatório. Mas é muito complicado, é uma luta. A gente vive no mundo, e no Brasil, então, é muita briga, e o povo está ali no meio, sendo jogado de um lado para o outro. Mas eu acho que toda política ela tem que ser voltada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, ter áreas que identifiquem esses problemas sociais e buscar as soluções seria o que eu tentaria fazer. Agora, isso é simples ao falar, na prática é muito complexo, né? Então, particularmente, realmente não tenho essa propriedade para dizer, mas eu creio que está a partir da dor do outro. Perfeito, perfeito. E eu queria que tu explicasse um pouquinho como é esse curso para voluntários que você falou aí, que você tem e tal. Explica um pouquinho como é que funciona isso aí. O curso de voluntários, ele está numa fase, a gente está indo para a sétima edição agora, e ele está numa fase linda. Ele está, sabe, você vai amadurecendo, né? Você faz uma coisa, melhora para o próximo curso, melhora um pouquinho, e a gente está numa fase muito bonita, onde as pessoas invariavelmente se emocionam muito, porque mais do que capacitar alguém para ser voluntário, que não é esse o objetivo, porque ser voluntário é destinar um pouquinho de você, é destinar o seu amor para o outro. E isso você não precisa de chancela de ninguém, você não precisa ser autorizado nem receber um certificado de amar o outro. Isso está a partir de mim, de você, está aí dentro. O que a gente faz ali é mostrar, lógico, a história da FAPA, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Trazer dados do voluntariado para mostrar que 4,4% de uma população desse tamanho é muito pouco, né? Tu tens esse número em relação aos Estados Unidos? Estados Unidos tem em torno de 25%. Mas por quê? A gente, como eu te É falei... um quarto da população. Hã? É um quarto da população. Muita gente. Então, o que acontece? No Brasil, o incentivo é muito mais fiscal. Então, a gente tem mais empresas, dedução de imposto de renda, tem muito mais empresas atuando nessa questão. Nos Estados Unidos, não é porque o ser humano é 100%. Lá o pessoal é melhor do que o brasileiro. Lá eles têm muito incentivo a nível de currículo. Então, se entra aí você para disputar uma vaga e tem uma pessoa que tem X horas de trabalho social. Ele é selecionado. Na faculdade, se você tiver um comprovado trabalho voluntário, você tem mais índice de conseguir a bolsa, mais chance de conseguir bolsa. Desculpa. Sua nota melhora, né? E para você adentrar na universidade, né? Então, isso tudo estimula as pessoas a se envolverem. Então, aqui no Brasil, começou a... Sinceramente, eu não sei dizer se foi aprovado já, mas já existia projeto de lei, eu creio que seja a partir daí, para que os concursos públicos, fosse levado em consideração a questão do trabalho voluntário para desempate em concurso público. Então, isso já é um estímulo para que as pessoas se envolvam, né? Então, tem que ter políticas nesse sentido para que a gente traga o cidadão para esse tipo de voluntário. Então, a gente está falando sobre trazer esses números, né, de voluntário no Brasil e no mundo, para que a pessoa entenda melhor como melhorar esse âmbito do voluntariado. E a gente ali trabalha muito mais um entendimento de si próprio, uma introspecção, para saber que toda mudança, toda intervenção, todo impacto social, ele começa a partir de nós mesmos. Então, entender o quão eu posso ser efetivo e o quão eu preciso me olhar, me respeitar, para, a partir daí, entender a vida do outro
e poder ser efetivo. Então, isso é o que a gente trabalha lá no curso, é uma coisa muito legal mesmo, muito legal. A gente sai ali começamos a 8 e vamos até 1 hora, dá o quê? 5 horas de curso. Daria para ficar o dia inteiro, mas a gente para ali, né? Sabe que todo mundo tem um compromisso aí. A gente passa ali 5 horas de imersão. A FAPA tem uma sede física? Não, a gente não tem sede. A gente já tem nosso escritório virtual, que fica ali na Ibiribeira, Certo. onde lá a gente marca nossas reuniões, porque nossos atendimentos ainda não são assim, mas vai ser, né? Com uma projeção para o futuro, a gente vai ter atendimentos dentro da nossa própria sede. A gente hoje, tudo acontece na Associação dos Moradores da Beira do Rio. Então, lá a gente tem um espaço, um salão grande, salas, 2 banheiros. Então, tudo acontece ali, porque foi como nasceu há um tempo atrás. Então, foi bom para a FAPA, bom para a comunidade, porque já é a casa da população. Perfeito. A gente trouxe investimentos, fizemos um investimento de mais de R$25 mil na associação, colocamos piso, botou teto, enfim, tá linda se você ver como é que ela era antes e agora. Então, a gente consegue atender a população com mais qualidade e ali tem sido nossa base, nosso quartel-general do bem, como a gente chama. Né? Então, é importante fazer esse curso, né? De novo, não precisa de certificado para começar a atuar, para começar a fazer parte aí do corpo de voluntários da FAPA, mas é legal que você possa fazer para poder ter um entendimento maior, um envolvimento maior. E aí a gente sim cobra um valorzinho para poder tirar os custos ali, não é nada significativo. Perfeito. A gente divulga aí no período, onde são brindes, sorteios, camisa da ONG, né? Que a gente diz, de novo, a camisa não representa nada, mas ela identifica o voluntário, é importante, sim. Porque quando você está numa ação social, quem está trabalhando, quem não está. Claro. E isso é uma coisa importante. Então, fica o convite aí para o próximo curso para todo mundo, porque realmente sai transformado de lá. Com certeza. Pessoal, se vocês querem ajudar a tudo isso aí que o Eduardo está falando, eu queria convidar vocês a contribuir através do Pix e os dados bancários que estão aparecendo aqui na tela agora, tá? E só para a gente identificar que foi via o podcast, aí a gente pede que vocês depositem valores sempre acabando em 1. R$11, 21, 31, 41. Quem quiser também 1.001, bem-vindo pra caramba, tá? Então os dados estão aqui. A gente conta aí com a colaboração de vocês, porque vocês estão vendo como o trabalho é sério e ajudando aqui a FAPA, você está ajudando uma série de outras pessoas, tá bom? Então agradeço aí a quem puder contribuir em casa, tá bom? Eduardo, eu queria que você explicasse um pouquinho agora o calendário fixo de ações que vocês têm, porque me parece que vocês têm uma coisa já... Isso. Todo mês tem umas atividades fixas, né? Como é que funciona isso aí? Como são essas atividades? Perfeito, perfeito. De novo, começamos ali, 8 amigos fazendo qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa. E a gente depois foi vendo que algumas ações, elas impactavam, né? Muita gente, eram importantes. E a gente vamos fazer isso de forma organizada e repetir esse evento, essa ação social no ano que vem. E aí a gente, a partir de dezembro, a gente já lança todo o calendário que vai para 2023, por exemplo, o ano inteiro. Então, sempre em dezembro, o voluntário, o doador, ele consegue se programar para poder participar ou ajudar, seja a ação que for. Então, temos várias, né? Abraço na Alma, Ressurreição sobre Rodas, Dia das Crianças, Carnaval das Antigas, são várias ações que atuam com várias causas, seja com criança, com idoso, com cadeirantes. A gente busca fazer. Esses são as ações que chamamos carro-chefes ao longo do ano. Uhum. Mas existem muitas outras intervenções que vão acontecendo mediante a parcerias que vão sendo formadas. Coisas que vão aparecendo. Né? Essas intervenções que a gente fez agora a nível de saneamento, de energia, foi uma parceria que surgiu no meio do caminho. Uhum. Né? Agora, esse tempo que a gente vem passando aí humanitário, onde todo mundo teve que se dar a mão para poder ajudar aí, muita dificuldade, pessoas sem poder trabalhar, sem ter seu sustento, e a gente teve que cair em campo para poder levar o básico, que era comida. Então, foram muitas parcerias, muitos empresários, a gente conseguiu arrecadar e distribuir 4.992 cestas básicas.
Caramba, Nesse período parabéns. foi muita coisa. E um Parabéns. trabalho lindo, assim, dos voluntários, de se envolver, pegar a cesta básica, entregar. Foi bem árduo, mas também muito significativo. Eu acho que esse é um período da história da humanidade, né? Isso daqui a 20, 30 anos, a gente vai olhar para isso para trás, isso vai estar num livro de Sim, história, onde a gente vai estar contando para os nossos netos, né? E esse ato de coragem que os voluntários, acima de tudo, tiveram, foi muito importante. Então, para você ter ideia, se a gente somar tudo em donativos, já fizemos esse cálculo, são mais de R$ 432 mil em donativos que recebemos nesse período para distribuir para a população. Então, essa distribuição sempre foi muito, em grande parte, assertiva, porque quem identificava dentro das comunidades quem mais tinha necessidade era a própria comunidade, ou seja, as lideranças, que são pessoas selecionadas a Deus, que a gente tem uma enorme confiança. Ela nos trazia aquela listagem. Vamos distribuir hoje 300 cestas básicas. Então, ela chegava e dizia, ó, fulana, ciclana e beltrana estão passando por dificuldades, estão sem poder trabalhar, não tem um auxílio que seja de Bolsa Família, ou auxílio emergencial não saiu, ou, enfim. Tinham vários critérios para poder a gente selecionar e entregar essas cestas básicas. Então, a gente voltou na questão que você tinha falado. Você comentou desses últimos tempos, né, que foi conseguiu essa verba de mais de R$ 400 mil para ajudar tanta gente, tanta cesta básica. Isso é realmente um trabalho mais do que louvável, né? E aí eu não sei se você tinha algo mais para falar do calendário fixo, porque eu acho que todo mês você já tem uma atividade que já está prevista para o ano todo, né? Isso, exatamente. Aí, se Era você isso que a quiser gente falar estava da falando. próxima, como é que vai ser? Se quiser convidar o pessoal, Exatamente. qual Então, a seria a gente tem próxima? toda essa... Mas acontece às vezes, né? Tá, como esse período onde a gente teve que parar todo o nosso calendário para poder fazer essa distribuição. Então, nosso calendário vem com essas carro-chefes, vão acontecendo outras coisas que vão formando parcerias, e a gente está num período que a nossa ação em curso chama-se Ressurreição sobre Rodas. Ela acontece todos os anos, se repetem, onde a gente busca uma instituição que trabalhe com crianças cadeirantes. Já fizemos com a AMAR, já fizemos com o IAV, e agora é Mães por Todas, onde elas atendem 60 crianças que têm Doenças raras, né? síndromes raras e precisam da cadeira de roda para ser levada para uma terapia, ser levada para um passeio familiar. E muitas delas ou não estão com a cadeira, ou a cadeira já está inadequada, porque você cresce né, e tem que ter tamanho do fêmur, tamanho da coluna, tem toda uma... que a fisioterapeuta é quem determina Perfeito. qual tipo de cadeira vai ser. Então, a gente mobiliza todo o corpo de voluntário, onde todo mundo sai divulgando para arrecadar o fundo. Esse fundo, nessa campanha específica, cada cadeira mais apropriada para a criança custa em torno de R$ 1.380. A gente sempre lança uma meta mínima de 12 cadeiras, não necessariamente temos que atingir. Já tivemos um dos anos que a gente conseguiu só 10, e tivemos outro ano que a gente conseguiu 17, né? Mas a gente lança essa de 12 cadeiras, é uma campanha que acontece no período da Páscoa, então a gente faz uma alusão ali aos 12 apóstolos, que né, na Páscoa a gente trabalha com a ressurreição de Cristo, e a campanha chama-se Ressurreição sobre Rodas, que é uma forma que a gente acredita ser possível que essas mães e crianças ressuscitem seus sonhos e corram atrás de seus objetivos de vida com a ajuda da cadeira de roda. Então, estamos aí com o valor arrecadado já para 6, estamos na reta final, as doações tendem a chegar e a gente consiga aí bater as 12 cadeiras. Qual é a data limite para receber esse? 30 de abril. Até 30 de abril. 30 de abril é a data limite, né? A gente precisa. Depois daí a gente pega esse recurso, compramos em São Paulo essas cadeiras, elas chegam e a gente faz todo um evento de entrega. Perfeito. Porque aí a gente consegue comprar um pouco mais barato. Essa empresa ela abre uma concessão e nos vende como se fôssemos uma empresa específica de material. É a contribuição dela também. É a contribuição, né? A gente compra diretamente na fábrica. É importantíssimo essa prestação de conta, né? Porque a pessoa contribui e tal, e quando vê o Exato. retorno daquilo que foi suado, dá uma ideia realmente enfim, de pertencimento e de que vale muito a pena e que todo mundo deveria se dedicar mais e tal. Enfim, que é exatamente aquilo. Você deu a sua doação, seja de trabalho, né, de estar ali, ou financeira, e você está vendo o retorno. Isso é muito... compensa muito, né? Você sente que a coisa funciona e se estimula até a continuar contribuindo, né? A gente trabalha muito, muito com registros, com fotos, porque é uma forma de como você disse, prestar conta, né? Para mostrar para o doador
que na hora que você está em casa, que você vê aquela campanha e toca seu coração para querer ajudar, e você vê aquilo acontecendo realmente, você às vezes não pode estar lá presente, né? Embora o convite seja aberto para todos, mas não pode estar presente. Quando na hora que você mostra coloca uma foto, um vídeo, aquilo ali é como se estivéssemos prestando conta, né? Para poder ele ver, bom, o meu ato... O trabalho é sério, né? É sério. O trabalho então, é sério. acho que tudo isso que a gente construiu foi por conta muito disso, da transparência, né? Perfeito. Né? Óbvio que a gente não mostra cada centavo onde comprou, não. Acho que não é isso que as pessoas querem. Elas querem ver realmente o ato realizado, e aí a gente tem entregado muito. Agora uma perguntinha que eu acho que é... Vamos ver como é que você se sai. Você é o grande líder da FAPA. Por mais que tenha muita gente que ajude e que são importantíssimos e que sem eles você não faria nada, etc. Mas você é a FAPA, é o grande líder, né? Como é que você segura a onda para não desabar na hora que você vê uma criancinha sorrindo e te abraçando e te agradecendo porque recebeu um brinquedo, ou uma cadeira de rodas, ou um lanche, ou o que for, porque toca demais no coração da pessoa. Aí você está querendo que eu me emocione aqui, vai terminar acontecendo. Tem uma festa do Dia das Crianças, 2017, foi lá na comunidade do Berardo, lá no Prado. Um amigo nosso chamado Ângelo, nossa, apaixonado por esse cara. E a gente fez. E aí eu me lembro que no final a gente tava varrendo, porque a gente deixa tudo na rua, mas a gente deixa tudo lá pronto. E aí no final veio justamente uma criancinha, uma menina linda, e me abraçou, me deu um beijo, aí eu botei ela no braço. Calma, senão eu vou terminar me emocionando aqui, eu sou meio mole. Fica E ela me toma deu uma aguinha. E ela me deu um beijo assim nessa hora. Aí eu peguei, puxei o telefone assim e tirei uma foto. E postei essa foto e disse assim: é por isso, é para isso. Sabe? Porque você vê o sorriso em alguém, você vê uma pessoa dizendo que melhorou a qualidade de vida dela, que a água não entra mais na casa, sabe? Que tirou, que o filho dela estava envolvido com uma coisa errada, mas agora está fazendo esporte e se desvinculou um pouquinho daqueles... Está mais disciplinado em casa. Quando você vê algo nesse sentido acontecendo, você fala, caramba, tem sentido o que a gente está fazendo. É porque você está transformando a vida realmente de uma pessoa, né? E eu acho que todo mundo deve ser ajudado, mas quando você ajuda uma criança, aí você está mudando o futuro daquela sociedade, né? Ou daquela comunidade. E você tem o poder de fazer isso e tem feito, né? Para muita gente. Então, sei lá, eu acho que é tão bonito e profundo isso que é isso que eu queria entender como é que você aguenta. Porque não é fácil. Não é fácil, né? Porque em cada esquina você vai encontrar esse tipo de coisa, vai querer abraçar a causa. Por isso que eu te perguntei um pouco antes, como é que faz para não querer resolver o problema de todo mundo, né? De cada criancinha que está ali com a lágrima escorrendo por motivos diversos, né? Bom, isso puxa a próxima pergunta. Você tem um corpo lá de psicólogos, né? Que fazem um trabalho para entender como é a realidade da maioria dessas crianças. É um contexto de muita violência, tem esses casos de agressões. Como é que você aborda Perfeito. essa seara aí? A gente tem vários subprojetos, né, vamos dizer, dentro da FAPA. E aí o FAPA Psi, que é um atendimento psicológico. Tem o FAPA Justiça, que é atendimento jurídico. Enfim, várias coisas que vão acontecendo para tentar levar atendimento para a população. Então, o FAPA Psi ele é muito legal, porque é coordenado pela Silvia Pessoa, uma psicóloga, uma fapeira linda. Com mais outras psicólogas que ajudam. Fapeiros são os Isso, é um nome que a gente meio... A FAPA virou meio um verbo, né? Uhum. Vamos, fapeiros, vamos fazer fapeiragens, vamos, né? Aí teve outra menina que brincou, vamos fapar. Então, virou um nome que terminou aí os integrantes fapeiros e fapeiras que fazem parte. Então, ela consegue aí levar atendimento psicológico para a comunidade. A gente faz isso de forma quinzenal. Quando ela vê uma necessidade maior de determinado caso, ela faz esse atendimento individualizado, seja atendimentos presenciais ou online, que tem sido melhor, porque consegue atender mais pessoas, né? Potencializa isso aí para a população e para ela. Além de outras voluntárias que fazem parte, Letícia, Yasmin, Magda, são várias que se revezam, né? Mas tendo sempre a Silvia como a líder. E aí a gente leva sempre... A gente percebeu que
o sistema de terapia em grupo tem muito mais efetividade na comunidade. Então, reúnem-se com ela mediando, traz a temática, ela vai ali e as pessoas vão fazendo uma terapia bonita, onde cada um traz sua vivência e todo mundo cresce. Inclusive, a Silvia, né, onde ela disse, meu Deus, como isso tem sido importante para mim, como eu tenho crescido com esses atendimentos. Então, não é a história de dar, né? Você está recebendo também nessa troca. Eu participo da grande maioria dos encontros, eu adoro essa temática. E lá a gente vê relatos impressionantes, de violência doméstica, o luto, né? Porque você termina perdendo o convívio, às vezes, de um familiar, porque foi preso ou não tá mais entre nós. Então, isso tudo nos mostra outras realidades que, às vezes, você vivendo na sua vivência, você não tem no dia a dia. Então, a gente cresce muito, né, quanto ser humano e percebe que esse tipo de atendimento ele é importantíssimo aí para a população. Então, ele acontece quinzenalmente, nas terças-feiras, 7h30 da noite, e a gente sai agora querendo rodar dentro das comunidades. A gente tem nosso quartel-general lá que é na associação, mas fazemos esses atendimentos, queremos fazer esses atendimentos em cada comunidade para poder chegar mais perto de quem não está podendo se deslocar até lá. Entendi. E a partir do atendimento jurídico, quais são os casos mais frequentes que vocês acabam tendo que prestar esse atendimento? O FAPA Justiça, ele estava em andamento, né? Antes desse período que tivemos que parar todo mundo. E a gente está retomando agora com a Graziela, que é a advogada, e ela que está sendo a coordenadora. Então, vou te falar mais sobre esses atendimentos que foram feitos, né? E a gente está voltando com ele agora. Então, esses atendimentos que a gente encontra lá, tem muito caso de problemas familiares com agressão doméstica. A gente tem problemas com pessoas que estão presas, mas que o processo não anda direito, porque ficam esquecidos lá dentro. Entendi. A gente tem um caso de um menino bom danado, rapaz, lá na comunidade. Esse cara ficou 7 anos preso por um delito pequeno. E é um cara... Nossa, eu não consigo entender como é que ele foi... E ele se arrepende muito, disse nunca mais que eu quero nada, porque foram os piores 7 anos. E isso é um problema muito grave, porque você ficar 7 anos preso, na maioria dos casos você vai sair pior do que entrou. Né? Graças a Deus, nesse caso não. Ele virou a chave na cabeça dele, ele fez, não quer mais nada de errado, ele está totalmente transformado. A gente sabe que isso é uma exceção. Sim. Mas por isso que eu digo, como é que esse menino passou 7 anos? Porque pelo comportamento, por tudo, ele poderia ter saído com muito menos tempo, né? Se tivesse um advogado que pudesse ficar olhando melhor o caso de perto, ele teria saído sem ficar tanto tempo lá dentro. Então, são casos que a gente recebe. Pensão alimentícia, que é outra coisa que busca muito. Então, todo quem traz essa demanda é a população e o advogado sai para pessoas com INSS que não conseguem dar andamento, e a gente tem uma parceria com uma funcionária, Dona Penha, que é do INSS, para poder ajudar a orientar e fazer com que essa coisa ande. É a burocracia, né? É muito, 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 muito. E se você tem pessoas que não têm a devida informação do seu direito, termina não correndo atrás. E aí fica parado e você não tendo acesso àquilo que ajudaria bastante, né? Sim. Um dinheiro que sai, ou solta alguém, ou um processo que anda. Então, isso tudo tem sido bem efetivo e a gente está retomando com o FAPA Justiça agora, esses dias, já está tudo prontinho lá com a Grazi, para dar direito a quem tem direito. Perfeito. E você falou uma frase agora há pouco que eu acho que é uma das coisas mais ricas para quem se envolve nesse universo de ONG, de ajuda ao próximo e tal, que é engraçado. A gente fala de ajudar o próximo, né? Mas na prática, cada vez que você ajuda o próximo, é você que está se ajudando. É você que recebe, né, aquilo. Seja no sorriso, seja o que for, mas você se sente tão bem quando está ajudando outra pessoa que isso vai virando uma bola de neve e você não quer parar mais e vai abraçando cada vez mais causas, né? É verdade. Isso. Veja só, existe, eu não sei dizer quem falou essa frase, não vou conseguir, mas é por aí. O ato de amar alguém, o ato de ajudar alguém, na verdade é um ato de egoísmo.
Aí, quando eu vi isso, cara, peraí, porque a gente tem uma interpretação do egoísmo, né? Pelo sufixo acima de tudo o ismo, se termina sendo levado sempre para uma coisa ruim. Mas o ato do egoísmo que ele diz assim, é porque a primeira pessoa beneficiada ao fazer algo por alguém é você mesmo. Quando você faz algo para ajudar alguém, na verdade você está fazendo porque acredita naquilo, aquilo lhe faz bem, lhe satisfaz, e é por isso que eu estou fazendo. Então, seria um ato de egoísmo. É um ato para me fazer bem. Agora, isso é o suprassumo o ouro mais precioso de tudo, seria porque o que lhe faz bem é ver o outro sorrir. Então, não tem mais para onde ir além disso. Então, seria bom ter mais pessoas assim, né? Com certeza, né? Porque na hora que eu tenho um ato de querer comprar uma casa na praia, isso vai me deixar feliz. Mas é um ato que me beneficia. Sim. Né? E na hora que eu resolvo um problema de alguém e aquilo verdadeiramente, genuinamente me deixa feliz, eu estou fazendo isso por mim, mas, consequentemente, eu estou deixando alguém também feliz. Então, Então, se você buscar dentro da sua vida, do seu dia a dia, da sua profissão, tá sempre podendo fazer algo que lhe deixe feliz, mas que também contribua com a vida do outro, seria a coisa perfeita para uma sociedade. É bacana. Eu, particularmente, tive um contato com o pessoal da Orquestra Criança Cidadã, e aquilo ali, para mim, foi uma experiência, sei lá, transformadora, porque você vê o contexto onde aquelas crianças crescem. Enfim, é um ambiente bem violento, né? É uma das áreas mais perigosas da cidade. E você já viu uma apresentação deles? Não tive essa oportunidade, mas eu conheço o projeto. Quem não conhece, né? É. Ele é lindo demais. Pois é. Lindo demais. Eu já tive essa oportunidade, foi marcante, porque foi num hotel bem grande, num evento empresarial, e tinha centenas de pessoas. E assim, eu vou chutar aqui que com a apresentação, e claro, depois de ver o projeto lá, o que era, e ver a apresentação que aquelas crianças fazem, tipo, eu acho que 95% das pessoas estava acabada de chorar quando eles concluíram a apresentação, porque não tem como não se emocionar, não tem. É alguma coisa muito poderosa, muito transformadora, é um tapa na cara, eu acho, e que às vezes a gente reclama um pouquinho da vida, né? E quando você vê a vida dessas pessoas, aí você vê que, enfim, a gente não pode reclamar de nada, ou não deveria reclamar de absolutamente nada, né? Nessa linha, que outras ONGs você indica, assim? Você conhece o trabalho de perto, você convida o pessoal de casa aí também para conhecer, para visitar e contribuir também, se possível. Quais seriam os destaques aí que você poderia elencar? Claro, claro. Eu acho que o primeiro de todos, eu fui voluntário lá há 2 anos, participei lá do NAC, né? Núcleo de Assistência à Criança com Câncer. Eu tive a oportunidade de ser lá monitor na Rua do Futuro, né? Isso, na brinquedoteca. Nossa, era muito bom. Tem um dia do McLanche Feliz, com a parceria com a McDonald's, né? Todos os voluntários vai para o meio. Incrível, ali é incrível. E eu me vestia de palhaço lá e pedindo para o povo comprar McLanche, porque, né? Então, ali, só no dia do McLanche, eram arrecadados R$200 mil. Cara. E ali né? Eu diretamente fui beneficiado, vamos dizer assim, brincando, né? De forma brincando aí, falando sobre isso, porque a brinquedoteca foi reformada naquele ano, naquele período que eu estava lá. Então, estava linda, muito brinquedo, muita coisa bonita para atender as crianças. Então, o NAC tem mais de 30 anos de assistência, né? E uma outra menor, e não menos importante, né? Tem toda a sua efetividade. Tem o Ângelo, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Casa da Comunidade do Berardo, ela no Prado. Trabalho muito sério feito pelo Ângelo e sua esposa, Thaís, que trabalha com a formação de jovens também. Tem uma parceria com a Neo Energia, que eles fazem lá na formação. Enfim, é uma dedicação diuturnamente por parte dele. Então, é um trabalho que eu tenho muita admiração e que indicaria também. Bacana. E me fala uma coisa, fora a FAPA, você tem alguma outra atividade profissional? Enfim, como é que... Fala um pouquinho da tua vida. Eu sou formado em Educação Física, tenho 2 pós-graduações, sou especializado na área de atendimento a pessoas com cardiopatias, são chamados grupos especiais, idosos, pessoas com reabilitação de joelho, por exemplo. Então, toda essa área
eu atuo já, sou formado desde 2004, não são quase 20 anos de formado, né? Entrei na faculdade em 99 e dedico minha vida aí. Mas, nesses últimos anos, eu tenho cada vez mais me dedicado ao lado social e diminuído um pouco nessa atuação profissional da educação física. Então, eu tenho dividido aí, mas se eu faço uma projeção do meu futuro, se Deus me permite fazer essa, porque o homem faz planos e Deus dá gargalhadas, porque está nas mãos dele, a gente poder cada vez mais estar inserido nessa área social e um dia, creio eu que estarei, porque minha parte de professor, eu creio que contribui bastante, mas eu me apaixono e tenho muito mais vontade de acordar e atuar nessa área social. Massa. Só para entender um pouco o perfil, voltando um pouquinho para os voluntários, né? Tem um perfil mais definido de faixa etária, sexo, condição social, tal. Qual é o perfil do voluntário que ajuda lá a FAPA hoje em dia? Temos sim. A gente já fez, chama-se, para você entender quem é esse seu grupo, né? Existem umas determinações que se chama o avatar, né? Uhum, Quem é o avatar isso, da sua... Isso. Então, a gente tem... 90% são mulheres. Ah, Mulheres, tanto que contribuem como quem participam, são mulheres que vão ali de 18 a 45 anos em média. Então, essas são a grande maioria. No entanto, os homens que, quando atuam, eles são muito efetivos. Uhum. Tanto trabalhando ali no dia da ação, quanto na hora de doações em dinheiro, por exemplo. Né? Então, as mulheres elas fazem em maior quantidade, mas em valores menores. E os homens, quando fazem, eles fazem com um valor maior e no dia da ação trabalham bastante. Acho que talvez aí pelo gênero, o homem ele tem essa característica, né, de ser muito guerreiro, muito atuante, e ele termina essa virilidade, ele termina quando vai para fazer, vamos fazer esse negócio, né? Então, mas com quem a gente conta, na grande maioria, enfim, são sempre, óbvio, vocês mulheres que têm um coração que parece que Papai do Céu ele fez bem de uma forma especial. Massa. E me diz o seguinte, em toda essa tua caminhada com a FAPA, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Um momento que talvez se dê, pô, vou desistir, não dá não. É complicado demais, o monstro é muito feio, é muito grande. Qual foi a tua maior dificuldade na caminhada? A falta de apoio ela é bem complicada. É bem complicada, a gente entende, porque vivemos num mundo muito cheio de coisa errada, é muito desajuste. Então, as pessoas se sentirem tranquilas para apoiar uma causa social, eu entendo o lado delas, mas falta esse apoio. Então, quando você corre muito atrás, é muito desgaste, é muita perseverança para atingir os objetivos. Então, por exemplo, a gente está na campanha de arrecadação para a cadeira de rodas. A causa é muito bonita, é importantíssima, né? A gente até postou vídeos de duas mães falando sobre essa dificuldade. Estamos a 9 dias do final e a gente não conseguiu arrecadar um fundo que é um fundo relativamente pequeno. São 17 mil reais que a gente precisa arrecadar. Então, essa falta, às vezes, de apoio, que é compreensiva, mas que, às vezes, demora a chegar, isso deixa a gente, às vezes, um pouco triste, um pouco cansado. Tira o sono. E, por exemplo, aí não bateu ainda. Aí você fica aguardando que alguém venha ou você vai atrás de empresários. Como é que você faz para tentar levantar esse dinheiro? Tá o tempo inteiro. É divulgação, conversando com um, conversando com o outro. A gente não coloca muita pessoa, acho que não dá para colocá-la muito na parede. Então, a gente deixa sempre um convite aberto para que você se sinta à vontade, né? Dentro do nosso grupo de voluntários. Pessoal, vamos divulgar, vamos fazer. Porque você termina, na hora que você vem em casa, termina tendo a vontade de ajudar. Então, é importante que as pessoas se mobilizem para isso. Mas essa falta de mobilização em certos momentos deixa a gente triste, mas também empenhado para tentar mudar essa realidade, né? Então, já tiveram ações que foi
embora essa dificuldade toda exista, a gente, graças a Deus, nunca deixamos de cumprir nossas metas e atingir. Só teve uma vez que isso não aconteceu, que foi uma revitalização de uma ala médica lá num lar geriátrico que a gente queria fazer. Era um investimento até pequeno, R$ 3.500, e não conseguimos arrecadar. E foi a única vez que a FAPA não atingiu. Mas para todas elas serem atingidas é muito, muito, muito empenho. São publicações diárias, busca, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Então, se tivesse esse apoio um pouco mais explícito, traria um pouco mais de tranquilidade, a gente conseguiria fazer ainda melhor. Perfeito, perfeito. E você se segura para você também não ficar botando do seu lá toda hora, porque não, como é que faz, né? Então, a minha esposa, a minha Lu, minha amada, nós já tivemos alguns problemas domésticos. Imagina. Porque muitas vezes eu já coloquei muito valor e Tipo, ela... Lu, não vamos viajar mais pra praia, não. Porque tem que ter ação ali para custear. Já coloquei muito valor. Hoje a gente tem um apoio melhor, mas já coloquei bastante. Então, ela já puxou minha orelha algumas vezes. Teve uma outra vez que foi muito engraçado, porque tinha uma pessoa que estava com dificuldade grande, é uma pessoa moradora de rua, em situação de rua, que se chama, né? É mais correto se falar. E eu disse, ela vem dormir aqui em casa hoje. Foi. E ela ficou preocupada, era uma senhora, e eu disse, vamos lá, eu vou trazer. E já saí de casa dizendo que ia trazer e fui lá buscar. Era uma situação você não X, consultou, você só comunicou. eu comuniquei. E aí, mas quando chegou lá, a gente terminou conseguindo resolver a Isso é situação. muita ousadia, né? Porque geralmente quem manda é a mulher. Ela é brava, viu? É nada. E a gente terminou conseguindo contornar e ela já estava esperando. Mas eu cheguei em casa e não trouxe ela. E a última foi agora, nesse período que estamos passando, onde todo mundo estava com muito medo de sair de casa, de se infectar de alguma forma e trazer algum problema para dentro de casa, e ela não queria muito que a gente fosse se expor no meio da rua. E num período inicial, onde todo mundo ficou um pouco mais recluso, a gente respeitou, mas eu vendo a dificuldade aumentar, o pessoal gritando socorro, socorro, foi quando eu disse, não, a gente vai sair na rua. E foi um probleminha dentro de casa, foi uma discussão. E eu disse, vou me parafernar todo, com luvas, com máscara, com tudo. Aqui, né? Chegar em casa, tomo um banho antes, lá atrás, no banheiro de trás, e boto a roupa para lavar, mas eu vou para a rua. Então, tem essas coisas que a gente encontra também dentro de casa, essas dificuldades, mas termina se contornando porque ela também me vê muito feliz quando a gente consegue os objetivos. Bacana. Teus filhos já participam de alguma... Sempre. Porque são sempre. novinhos, né? Desde pequeno, porque ensina teu filho a caminhar, né, no caminho certo, que ele nunca vai se desviar dali, é um preceito cristão. E a gente busca incutir nos nossos filhos esse olhar humano. E aí a gente é engraçado porque ele mesmo chega e começa a pegar as roupas dele. Pode dar isso aqui que eu não quero, pode dar. Pega o brinquedo, pode dar. Aí eu disse, não, meu filho, peraí, calma. Que Se bacana. você der a roupa toda também, papai vai ter que comprar outras e a gente vai ter que receber doação, brincando. Mas ele já tem esse desprendimento muito bonito de... Bacana. Não tem apego. Não acumular. Que é uma coisa que a gente preza muito lá no nosso lar. Muito bom. E me fala uma coisa. Quando você tira a sua super capa aí de fapeiro e tal, e vai curtir com a família, relaxar um pouquinho e tal, qual é o lugar que você costuma gostar de ir para tomar um chopinho ou comer alguma coisa gostosa e tal? O seu favorito da cidade? Eita, eu vou fazer propaganda aqui. Pode fazer, tá liberado. Estávamos lá ontem. Na verdade, a gente sempre busca um canto onde tem um parquinho, um ambiente familiar, com mais calmaria, com criança, né? Então, vamos fazer a propaganda. O Paranoia do Mar é um restaurante que tem ali em Setúbal, que a gente muito bom, sempre está lá, comida deliciosa. Estávamos ontem lá. E o parquinho é muito bom. E o parquinho bom. Enfim, mas os programas são sempre esse, com a família. Final de semana, a gente está com a família. Preza muito por isso, porque a vida durante a semana é muito corrida. É puxada, né? Então, dedicar ao máximo esse tempo para eles é maravilhoso, porque é a base.
de qualquer ser humano é o seu lar. Sim, sim. Quanto à FAPA, tem alguma novidade que você possa contar? Tem algum desafio novo que vocês estão planejando lá? O que é que você conta dos próximos passos aí da FAPA? A FAPA ela tem ganhado uma proporção grande, né? Independentemente de demandas partidárias, a gente tem tido um envolvimento quase que impossível de desvincular com o poder público. De novo, não é nada partidário, mas a gente tem conseguido coisas muito maiores para a população por conta dessa articulação e essa conversa com o poder público, né? Então, temos conseguido saneamento, calçamento de ruas, colocação de lombada. Hoje está acontecendo, inclusive, colocação de sarjetas novas, onde crianças caem, já se cortaram várias vezes. Colocação de parquinhos, colocação de iluminação pública dentro dos becos, que não tem CEP, então é complicado, mas a gente consegue, por essa articulação, conseguir botar essas luzes de LED que tem diminuído a violência no local, porque ilumina mais os becos. Então, essa tem sido algo que a gente antes não fazia. A limpeza de canal que teve lá na fazendinha e agora teve chuva forte e não alagou porque agora tinha vazão. Então, isso tudo cobrança que a gente faz junto ao poder Então você público. realmente se sente que está sendo mais escutado Sim. pelo poder público. Isso é fantástico. Isso é Sim. uma grande notícia aqui, uma grande novidade. É verdade. E aí nosso projeto é que a gente possa realmente ou ampliar os atendimentos junto à associação ou ter uma sede para que a gente possa fazer melhores atendimentos e maiores atendimentos para a população. Bacana. Nesse apoio que você tem recebido do mundo público, tem alguém que você possa destacar, ou algum órgão específico que tem ajudado mais, tem chegado junto? Tem sim. De novo, a gente sempre deixa muito claro que não temos nenhum tipo de preconceito com religião, com cor, raça, opção sexual, e nem temos conchavos políticos, de jeito algum. Mas não se tem como não fazer política ou não estar dando a mão com o setor privado e o setor público, porque a sociedade está entrelaçada nisso tudo. Funciona dessa forma. Dessa forma que funciona, né? Então, hoje a gente tem uma articulação junto com o vereador Samuel Salazar, que é um parceiro, uma pessoa do bem, independentemente de... não precisa nem falar sobre partidos políticos, não se trata disso. Mas é uma pessoa que atende, nos ouve, apresentamos as demandas e ele tem buscado, sim, solucionar esses problemas sociais ali dentro desse raio de atuação que são essas 10 comunidades que a FAPA abraça. Então, tem tido uma boa conversa e articulação nesse sentido. A Enlurb tem atendido muito as nossas demandas, com limpezas de canal, poda de árvores, limpeza de canaletas, enfim, são muitas coisas ali naquela nossa região que tem acontecido devido a esse cidadão e a esse órgão. Perfeito. Eduardo, tem alguma mensagem final aí que você queira passar para todo mundo que está acompanhando a gente? Fique livre, você tem um momento aí livre agora para dar um recado geral para todo mundo que está acompanhando. Tem uma frase de Martin Luther King que diz assim: não é o barulho dos maus que me impressiona, é o silêncio dos bons. Então, meu convite é que vocês possam fazer barulho com a gente, que a gente possa demonstrar os bons atos, influenciar para que a gente tenha um mundo mais bonito e da forma que a gente queria ver. Melhor para os meus filhos, para os seus filhos, um mundo melhor para todos nós. Pessoal, acho que vocês aprenderam muito, né? Para mim foi muito válido e só posso dizer uma coisa. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns pelo trabalho incrível que você está fazendo. Eu que agradeço, Thiago. Pessoal, é isso. Toda semana um novo bate-papo aqui no Thiago Cast. Obrigado e até a próxima.